Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula da imersão em inglês para secretários e assistentes. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Vocês que já estão aqui há um tempo já estão me acompanhando, né? Desde o mês de junho, gente, faz 2 meses que a gente está participando dessas aulas, né? Eu estou muito feliz com os resultados. Vocês que já estão participando nesse mês de julho, nós estamos indo aí para a 5ª aula da imersão, e hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante e que eu espero de verdade que ajude vocês aí a destravar o inglês, porque a ideia é sempre essa, tá bom? Bom, vocês já sabem o esquema. Se tiverem dúvidas, vão colocando aqui no chat que eu vou lendo de quando em quando, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está chegando. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Suelen. Esse é sua primeira vez, muito bem-vinda. Espero de verdade que te ajude, tá bem? Qual é o seu nível de inglês? Quanto que você já consegue se expressar em inglês? Ou se não consegue, não tem problema nenhum. As técnicas que eu tenho ensinado, elas podem ser aplicadas por pessoas com qualquer nível de conhecimento, tá? Porque lá na primeira aula, eu ensinei como que você vai assimilar informação nova e reter. Na segunda aula, eu expliquei como que você acessa essa informação que você já tem na sua memória. Na terceira aula, eu ensinei quais são os padrões de como que você vai montar uma frase a partir das WH words. A gente vai ver isso de novo na aula de hoje. Que maravilha! Vamos lá. Boa noite, Luciana. Boa noite, Regina. A Suelen é nível intermediário. Ok, bacana, muito bacana. Gente, é um enorme prazer estar aqui, não canso de dizer isso, tá bem? Ok, eu vou compartilhar então minha tela com vocês para a gente poder começar sem mais delongas. Vamos terminar no horário, né? Está programado 1h30 de live e vamos terminar no horário. Então, para que a gente possa terminar no horário, vamos começar logo. Vocês sabem que quando eu estiver projetando, eu não vejo vocês aqui, né? Eu estou aqui no YouTube, no outro computador, e aí é lá que eu vou ver o chat. Mas então vocês podem colocando as dúvidas no chat, que de quando em quando eu vou lá ler o que tem no chat, e aí a gente vai interagindo, tá bem? Muito bem, deixa então eu compartilhar a minha tela. Enquanto eu vou compartilhando aqui, me contem, meninas, de onde vocês estão falando. Boa noite, Vânia, sua primeira vez aqui. Vânia, as aulas, e todo mundo, né? As aulas ficam disponíveis por pouco tempo, tá? A gente não está deixando todas as aulas disponíveis. Ainda não sei como é que a gente vai fazer para liberar isso, ainda estou conversando com a Verônica. Mas as aulas ficam disponíveis só por um pouco de tempo. As aulas anteriores da semana passada, elas ficaram disponíveis até ontem à tarde, né? Eu tirei do ar já bem tarde. Esta vai ficar disponível até o final da semana, então tanto vocês podem reassistir depois, como vocês podem compartilhar, o que vai me deixar assim muito grata mesmo, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, tá bem? Olha que bacana, temos gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Yay! Go Brasil! Thank you! Muito obrigada, né, gente? Então, tá bom. Se vocês que estiveram nas aulas anteriores tiver alguma dúvida, já quiser deixar aqui no chat, pode deixar. E vocês que estão chegando hoje, se tiver qualquer dúvida, mesmo que não esteja relacionado com o tema que a gente vai tratar hoje, por favor, eu queria que vocês se sentissem muito à vontade para colocarem as suas dúvidas aqui no chat, viu? E olha que felicidade, gente! Espírito Santo! Nice to see you again. Thank you, Tatiane. Diva, está no México. Somos internacionais. Que maravilha.
Para vocês que estão chegando hoje, se vocês não sabem, eu estou no Japão. E por isso que tem esse solzinho aqui atrás de mim, ó, é de verdade, tá? O dia tá espetacular, tá lindo o dia hoje, olha só. Tem muito sol, né? O céu tá azulzinho, estamos aí no auge do verão. Então, estamos bem. Estamos internacionais. Muito bem, então vamos ao que interessa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês a partir de agora. Não consigo tirar essas notificações, mas tudo bem. Muito bom. Então, em 3, 2, 1, vocês estão vendo a minha tela e vamos lá. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui e vamos começar. Ok, estamos então na 5ª aula, né, da imersão de inglês para secretários e assistentes. Essas técnicas que eu tenho ensinado, gente, elas são técnicas que podem ser aplicadas por qualquer pessoa, é óbvio, né? Eu sou professora de inglês, eu tenho um passado como secretária, e esse é o motivo pelo qual eu decidi direcionar o meu ensino, né, a minha prática de inglês, direcionar para este público, para pessoas como vocês, que estão no ambiente corporativo, precisam falar inglês e têm essa dificuldade, tá bem? Então, o meu objetivo aqui é trazer para vocês informações práticas que ajudem vocês a ir destravando o inglês à medida que vocês vão trabalhando, certo? Então, vamos fazer uma rápida passagem pelo que a gente já viu. Eu comecei um pouquinho né, antes, eu já tinha falado. Lá no primeiro dia, a gente falou como assimilar, reter e lembrar as palavras novas que você aprende, como aprender palavras novas e como você acessar essas palavras novas quando você precisa delas. Isso a gente viu na 2ª aula, lá no dia 15, fizemos umas práticas, né? Na 3ª aula, a gente aprendeu a pensar em inglês, como é que eu vou fazer para desenvolver o pensamento. Então, eu uso uma metáfora da cozinha, né? Então, imagina uma panela de sopa, você tem ali vários elementos, várias coisas na sua sopa. Tem carne, tem macarrão, tem legumes, tem verduras, né? Então, tudo ali boiando no caldo da sopa. E aí você deixa ali quietinho, né? Terminou de fazer, deixa ali. As coisas que estão boiando na sopa, elas assentam e ficam ali no fundo da panela. A hora que você vai servir, o que é que você faz? Você pega a concha e mexe, e todos aqueles vegetais, aquela carne, aquele arroz ou aquele macarrão que está no caldo, ele vem para a superfície e fica boiando ali de novo. Eu trouxe essa imagem para dizer para vocês que é exatamente isso que eu estou fazendo com o inglês que está acomodado aí no seu cérebro, né? Eu estou trazendo técnicas que vão mexer com isso tudo e vão fazer as palavras, as frases, as sentenças estarem mais presentes na sua cabeça, prontas para serem usadas, tá bem? A técnica de hoje vai mostrar bastante disso para você, assim como a técnica da 3ª aula. Na 4ª aula, a gente aprendeu como elaborar frases que expressem ideias completas. E eu mostrei para vocês a técnica das WH words, né? Que são aquelas palavras com W e H. Why, where, when, what, which e how. E hoje a gente vai ver um pouquinho delas de novo, por isso que eu não vou falar muito delas, porque eu vou tocar nesse assunto novamente hoje, tanto para a gente relembrar, como para embasar as técnicas a técnica que eu vou aplicar com vocês hoje, tá bem? Então, esse foi um review do conteúdo que a gente já passou e vamos adiante. Opa! Por que eu estou aqui, gente? Qual é a minha justificativa para fazer o que eu estou fazendo, né? Because you need to learn English fast. I know that. Eu sei, você precisa aprender inglês rápido. E você precisa aprender inglês rápido because you work in an English speaking environment. Você trabalha num ambiente onde se fala inglês. E mesmo que você diga assim, ah, não, professora, eu trabalho numa empresa que fala só português. Verdade? E a quantidade de palavras em inglês que você já usa no seu trabalho hoje,
Claro que você sabe que elas são palavras em inglês, mas você usa num contexto em português. Então, por que não colocá-las num contexto correto? Não é verdade? Muito bem. E por não falar inglês, a sua vida profissional está estagnada. E eu quero tirar você desta estagnação, tá certo? Falar inglês vai abrir portas para você. E eu sempre conto a minha história. Já contei aqui algumas vezes, para quem não sabe, vou contar mais uma vez. Depois que eu me vi fluente, aconteceram 3 coisas na minha vida profissional. Em primeiro lugar, automaticamente, quando eu coloquei no meu currículo, lá no LinkedIn, que eu era fluente em inglês, aconteceram 3 coisas. Primeiro, eu tive acesso a empresas melhores. O que eu chamo de empresa melhor? Significa que as empresas brasileiras, onde não se fala inglês, não são boas? De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, por falar inglês, eu tive acesso a empresas multinacionais onde eu poderia usar o inglês que eu já sabia, que eu ia de fato usar o inglês, e isso é muito importante. Não adianta nada você se esforçar tanto, gastar tanto dinheiro e tanto esforço para você falar inglês, para você arrumar um trabalho onde você não vai usar. Então, cuidado com isso, tá? Às vezes a gente está aí na ansiedade de arrumar um trabalho, na necessidade, não estou dizendo que não e você acaba aceitando uma posição profissional em que você não vai usar o inglês que você aprendeu. Então, fujam dessas situações. Você já tem um nível de inglês? Use esse nível de inglês para o trabalho. Busque posições em que você efetivamente vai usar o inglês, tá bem? Então, você está numa situação em que você pode acessar empresas onde você vai usar o inglês, tá bem? Então, essa foi a primeira coisa que aconteceu quando eu coloquei que eu era fluente no meu currículo. Empresas onde o inglês era usado no dia a dia passaram a fazer parte do portfólio de empresas ao qual eu tinha acesso. A segunda coisa que aconteceu foi que o nível salarial mudou. Eu acessei um nível salarial 60% mais alto do que antes de eu falar inglês. Isto é comprovado, isso é pesquisado e comprovado, não sou eu que estou falando. Procura aí na internet. Pessoas que falam inglês têm um incremento de até 60% no seu salário. Eu diria que até mais, tá? Mas vamos ficar aí no 60%, porque essa foi a informação que eu consigo comprovar. Mas o meu feeling, a minha experiência mostra que você pode conseguir um salário com um incremento até maior do que 60% quando você efetivamente fala inglês. E a terceira coisa que aconteceu comigo e que foi mais legal, eu parei de procurar emprego. Como assim, professora? Eu parei de procurar emprego. O emprego me procurava. Então, quando eu coloco lá no LinkedIn, no Vagas, no Cato, eu não conheço mais os outros, né? Estou fora do Brasil há um tempo, não conheço mais os sites onde você cadastra seu currículo quando você precisa procurar emprego. Mas quando eu fiz isso, eu cadastrei no Vagas, na Cato e em outras plataformas, as empresas me procuraram. Então, eu parei de fazer a pesquisa e eu comecei a ser observada, tá certo? E é isso que eu desejo para vocês. Não tem sensação melhor do que você ser procurado. Teve uma época, logo que eu cheguei do intercâmbio, eu já estava trabalhando numa empresa e coisa assim de uma vez por mês, mais ou menos, um headhunter me procurava porque eu falava inglês fluente. Outra coisa que aconteceu comigo, eu ia nas entrevistas e as pessoas falavam assim, você fala inglês? Falo, podemos falar inglês? Claro, podemos. E aí começava a entrevista em inglês, quando a pessoa, o próprio recrutador ou recrutadora sabia falar inglês, começava a entrevista com ele, ou a pessoa que estava me entrevistando chamava alguém para falar em inglês comigo. Já aconteceu de ser um estagiário, né? Que a pessoa era chamada só porque falava inglês. E aí o que acontecia? Eu acabava falando mais inglês do que a pessoa que foi chamada para conversar em inglês comigo. Já aconteceu também de eu estar sentada na frente do diretor
já ter passado por todo o processo, está na última fase do processo, com o gestor da área, e ele fala, então vamos falar inglês? Vamos. E aí começa a conversar em inglês, ele vira e fala assim, pode parar, eu já estou satisfeito. Você fala muito mais inglês do que eu. É uma delícia ouvir isso, gente, e eu quero isso para vocês, tá bem? Então, se você falar inglês, a sua vida profissional vai mudar. Eu estou falando isso porque não é porque é o que falam por aí, porque aconteceu comigo. E eu vejo isso acontecer com todo mundo que consegue desenvolver essa habilidade, tá bem? E eu quero isso para vocês também. Uma das outras razões pela qual nós estamos aqui é você tá parado no nível intermediário e não consegue avançar. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. Nossa, Cláudia, você fala isso com uma naturalidade. É porque a gente chega num momento em que você sabe bastante gramática, você até ouve e compreende bastante coisa, mas por alguma razão você não consegue verbalizar o que você está pensando. Tem alguns motivos para isso, tá? Um dos motivos é porque ou você tem vergonha ou você tem medo de errar. Esse é o motivo mais evidente, tá? E ele está alinhado ao maior medo das pessoas. O maior medo das pessoas, existem estudos que comprovam isso, não é morrer. A morte não é a coisa que as pessoas mais têm medo do mundo. Sofrer acidente, não é. A coisa que as pessoas mais temem no mundo é falar em público. E, de alguma maneira, na cabeça de quem está aprendendo inglês, falar em inglês coloca ela numa situação tão desconfortável quanto falar para um público. Então, muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas mesmo, que sabem bastante inglês, têm bastante conhecimento do idioma e não conseguem falar. Gente, eu fico de coração partido, porque, primeiro, o medo de errar está te impedindo de avançar. Segundo, porque com técnica simples e só um tiquinho, gente, eu juro para você, é só um tiquinho de boa vontade, de vontade de vencer esse medo, de vontade de se desafiar e dar um pequenino primeiro passo, você vai embora. E este pequenino primeiro passo é uma técnica. Este pequenino primeiro passo é um suporte, né, para você ganhar confiança e dar muitos passos. Então, o meu objetivo com esta imersão é dar vários pequenos suportes para você se agarrar e só ir. Agora, volta para me contar, tá bom? Volta para me contar, porque eu adoro saber quando as pessoas se deram bem por conta de alguma coisa que eu ensinei. Eu sei, é um pouquinho de orgulho de professor, um pouquinho de soberba, né, de professor, mas é uma delícia quando o aluno volta e conta para a gente, professora, eu apliquei aquela técnica que você ensinou e deu super certo. E eu vibro com vocês, tá bom? Então, vamos sair do intermediário. Você não precisa mais ficar presa nesse limbo do intermediário, onde você sabe muito e não consegue aplicar. Neste momento, you are dealing with a lot of frustration, I know, because I've been there, okay? And you are feeling frustrated because you know a lot of English, but you cannot speak. Entende? Então, assim, eu sei por que você está se sentindo frustrada. Eu sei, eu já passei por essa situação do telefone tocar, eu suar frio, eu querer sair correndo, disparada, para não atender o telefone porque era uma chamada internacional. Eu sei exatamente como você se sente quando você recebe um visitante e ele faz uma pergunta que você entendeu e não consegue responder. Porque vem 1 milhão de coisas na sua cabeça e você não sabe por onde começar. I've been there, tô te falando, eu estive lá, eu sei o que você está sentindo, tá bom? E esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo, tá bem? Vamos avançar. Quais são os meus objetivos? Help you to learn as fast as possible. Eu quero que você aprenda o mais rápido possível. Como? Learning mnemonic techniques.
practicing with business life related situations and helping you to get rid of the clutter in your mind. Como é que eu vou ajudar você a aprender mais rápido possível? Técnica de memorização, já ensinei várias e hoje eu vou ensinar mais uma. Praticando com situações reais da sua vida, não da minha vida, não da vida de quem quer que seja, e não com o exemplo do livro didático. Gente, livro didático é excelente, eu não estou falando mal de livro didático. Aliás, ó, aqui, ó, só aqui, ó, tudo isso aqui é livro didático, ó, que eu uso tanto para aprender japonês, que eu estou aprendendo, quanto para ensinar inglês. Então, eu não estou falando mal do livro didático. Só que no livro didático, ele é a fundamentação. Ele te dá as premissas do idioma, tá? Ele te diz o que fazer, não como fazer, tá? E o que eu estou propondo aqui é o como fazer, tá bem? Para que você consiga efetivamente usar o inglês que você sabe na sua vida. Então, eu trago situações reais do dia a dia. Nós vamos praticar isso hoje também. E eu quero ajudar você a acabar com a bagunça na sua cabeça. Porque na sua cabeça tá uma bagunça. Tá. Eu sei que tá. Tem milhares de regras, tem milhares de gramáticas, tem milhares de coisas na sua cabeça e você não consegue pegar uma para puxar o fio e falar. Então, com essas técnicas, eu quero ajudar você a, sabe, desfiar tirar puxar o fio da meada e conseguir efetivamente se expressar em inglês. E eu quero que você faça isso de maneira confiante, tá? I want to make you speak English confidently, even in a basic level. Eu estou falando isso desde o início. Mesmo que você esteja num nível básico de inglês, mesmo que você não conheça muitas palavras, não tenha um vocabulário muito extenso, e mesmo que você esteja no início da sua jornada com o inglês, do seu processo com o inglês, que o que quer que você venha falar, você fale com confiança. E como é que isso vai acontecer? Learning from context, not just words, practicing pronunciation and speaking patterns, helping you to get rid of the fear of speaking. Então, como é que eu vou fazer você falar inglês de forma confiante? Porque eu vou te ensinar contexto e não palavras soltas. Eu não sou dicionário, tá? Tem muito aluno que vem para aula e fala assim, professor, o que é isso? Professor, o que é aquilo? Porque para mim não tem problema nenhum responder, né? Eu sempre vou responder o que os meus alunos perguntam, mas você precisa ter uma experiência com o inglês. Você precisa criar suas próprias experiências. E quando você vai ao dicionário ou quando você faz um esforço para tentar entender o contexto de uma sentença que você está tentando entender, o seu cérebro cria uma ligação com este momento. E esta ligação é que faz você aprender. Esta ligação é que faz você se lembrar quando, onde e por que você viu aquela palavra. Por que aquela palavra chamou a sua atenção. Tá certo? Então, por isso que você ir para o dicionário, pode ser de papel, pode ser o dicionário eletrônico, ou quando você faz os exercícios do app de inglês, whatever. Qualquer coisa que você fizer em prol do seu aprendizado, ele vai acumulando no teu cérebro e colocando ali o arquivo à sua disposição, tá certo? Quanto mais você fizer esse exercício e quanto mais confiança você ganhar, menos medo de falar você vai ter. Então, é um processo, tá bem? Muito bom, vamos avançando. I want to help you to move forward and be consistent on your English studies. Gente, eu tenho falado isso constantemente. Aprender inglês, ou melhor, aprender inglês não porque aprender inglês vocês estão aprendendo, tá certo? Mas você ser capaz de usar o inglês que você sabe e avançar neste processo de se tornar fluente é um trabalho, primeiro que é um processo, não é um produto acabado,
tá? Você não vai lá, entra na escola, se matricula na escola, paga, e a escola entrega para você um chip que você instala e pronto, você sai falando inglês. Não é. É um processo. E é um processo que ele tem um começo, mas ele não tem fim. Ele nunca vai acabar. Até hoje eu aprendo palavras em inglês, expressões, formas novas de falar coisas, gíria. O tempo inteiro eu estou aprendendo inglês, do mesmo jeito que o tempo inteiro eu estou aprendendo português. Ainda estou aprendendo português, tá? A mesma coisa acontece com você. Você ainda está aprendendo português e você que começou a estudar inglês agora ou que já está no processo há um tempo, vai continuar aprendendo por longo período. O que a gente está tentando fazer aqui, é encurtar o tempo de levar você ou do básico, do intermediário, de uma situação em que você sabe bastante gramática e que você pode efetivamente utilizar o inglês que você sabe para falar, tá bom? Como é que a gente vai conseguir isso? Como é que eu vou conseguir isso? Teaching from real English source. Practicing with consistency, not with quantity. Helping you to get rid of the procrastination. Né? Como é que eu vou te ajudar com isso? Eu vou te ensinar a partir de fontes originais de inglês. O que eu quero dizer com isso? Em vez de pegar um tema que eu gosto, ou que eu conheça, ou que vocês gostem, ou que vocês conheçam, e traduzir, eu vou direto numa fonte em que tenha este tema escrito em inglês por um nativo. Mas qual a diferença? A diferença é que o nativo tem maneiras de dizer coisas que são mais nativas, que são mais naturais para quem está inserido naquele contexto, do que alguém que não vive aquele contexto e só traduz. Quando você traduz, você perde um pouco do contexto, perde um pouco da essência daquilo. Então, este é o motivo pelo qual eu vou em fontes originais. Eu ouço podcasts em inglês de pessoas que produzem podcast, pessoas nativas que falam inglês nativo, que produzem podcast. Eu procuro blogs, eu procuro notícias, eu procuro assistir filmes e séries, eu procuro ouvir música em inglês original. Porque esta fonte original é que vai te trazer ideias e condição de repetir padrões, que é exatamente o tema da aula de hoje. Beleza? De novo, consistência é melhor que quantidade. Para aprender inglês, partindo de um ponto em que você tem um idioma que, apesar de não ser próximo do inglês, você tem muitos pontos de contato, o inglês foi muito influenciado pelo latim, o português veio do latim, o inglês foi muito influenciado pelo latim, e tem muitas palavras que vêm, por exemplo, do francês, como bureaucracy, fiancé, abajur, all those words are French words used in English context, tá? Então, todas essas palavras em francês, elas são usadas em inglês. Então, o inglês tem muitos pontos de contato com o português. Então, partindo de um ponto em que você fala português e está aprendendo inglês, você leva, em média, 1.200 horas de estudo até você ser capaz de compreender bem e falar relativamente bem. Se você levar em consideração, conta de padaria, tá? Se você levar em consideração que você vai lá na escola ou estuda com seu professor 1 e meia, 2 horas por semana que seja, e você não pega mais, quanto tempo você vai levar mesmo para aprender inglês? Quanto tempo você vai levar para cumprir estas 1.200 horas? Enquanto você pensa, eu vou beber uma aguinha. Mais de 12 anos, né? Muitos anos. Você vai levar muitos anos para cumprir essas 1.200 horas, se você estudar só 1 ou 2 horas por semana. Então, você precisa fazer 2 coisas. A primeira delas é ter consistência. O que é isso? Todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, você vai estudar por 10 ou 15 minutos. Cláudia, mas eu nem consigo pegar no material em 10 minutos. Você vai ter que arrumar um jeito, seja
por um app de inglês, pode ser o Cake, pode ser o Elsa, pode ser o Duolingo, pode ser o Cambly, pode ser qualquer um. 10 minutos. Ou pega o seu livro, ou faz um dos exercícios que eu ensinei nas aulas anteriores, dá perfeitamente para fazer em 10 minutos. Tem várias coisas que você pode fazer. E a segunda coisa que você vai fazer, além de ter consistência de horário e de período, de quantidade de tempo, você se cercar de inglês por todos os lados. Coloque o seu computador em inglês, configure o seu celular para inglês, procure assistir filme, série, vídeo, tudo que você for fazer em inglês. Tenta descrever a sua vida em inglês. Esse é o exercício que a gente vai fazer hoje, mas é já já, tá bom? Então, assim, se você não fizer a imersão de inglês, gente, eu conheço gente que vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Irlanda, vem aqui para a Austrália. Olha, gasta dinheiro, tempo e faz, sabe o quê? Fica fechado em casa assistindo novela brasileira. Eu já vi isso acontecer. Ou, que eu acho pior, se junta com os brasileiros que estão estudando na mesma escola e só vai falar português. Não estou dizendo que não é para se juntar com os brasileiros, tá? Não é isso. Eu só estou dizendo que, se você puder evitar de estar com os brasileiros e puder estar com nativos do local onde você está o máximo de tempo possível, melhor para você. Porque aí você vai pegando o jeito e as pessoas vão te ajudando. Se você está entre brasileiros, por mais conhecimento de inglês que eles tenham e por mais boa vontade que eles tenham de te ajudar e você de receber, não é a mesma coisa, gente. Então, assim, você está no Brasil, não tem previsão de se vai poder ou não fazer a sua imersão, fazer o seu intercâmbio, não tem problema. Crie o seu intercâmbio você mesmo, né? E se cerque de inglês por todos os lados e use esse inglês do qual você está cercada o tempo inteiro, tá bem? Muito bom. Preciso falar de procrastinação? Se eu for falar disso, é outra aula, mas eu vou falar só uma coisa. Coloca um alarme todos os dias no mesmo horário, pelo mesmo período de tempo. Coloca um alarme no início e no final. Eu vou estudar 15 minutos por dia. Coloca um alarme no início e um no final. E coloca um alarme no mesmo horário, preferencialmente. Às vezes não dá, eu entendo isso, mas se for possível, coloque um alarme preferencialmente no mesmo horário todos os dias, para que o seu cérebro entenda que ali é hora de você ligar a chave, tá bem? Não perca esta oportunidade. Isso é vencer a procrastinação. Isso é ser adulto, tá? Porque como adulto, ainda que eu entenda que você tenha a sua vida lotada de coisas que você precisa efetivamente fazer. Você é casado, você tem filho, você tem suas responsabilidades com a faculdade, com o trabalho, com a escola, tá tudo bem. Então, eventualmente, você não consegue colocar o alarme todos os dias no mesmo horário. Mas todos os dias você precisa estudar um pouco. Todos os dias. Tá bem? Então, coloque o alarme para te lembrar de estudar. Quando você falar, agora eu vou estudar, seta o alarme no início e no final. Tá bem? Para você saber a hora de começar e a hora de parar. Beleza? Muito bem. Ok. Antes de eu entrar aqui nesse review das aulas anteriores, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que vocês estão falando. Vamos ver. Ok. Maravilha, gente. Ok. Ok, maravilha. Deixa eu ver aqui, ó. Infelizmente foi a única vez que eu recebi o e-mail avisando sobre ela. Puxa, Vanessa, que pena. Mas agora, ó, se você fez a inscrição, você vai receber todos os e-mails, tá? E a gente está vendo uma maneira de disponibilizar as aulas anteriores, ok?
Muito bem, vamos lá. Boa noite, a primeira aula que eu estou assistindo é possível. Ah, tá. Então, Beatriz, a mesma coisa, tá? A gente está vendo uma possibilidade. Esta vai ficar disponível a semana toda. Aliás, esta semana são 3 aulas, né? Hoje, amanhã e depois. Se vocês puderem participar, compartilhem com os amigos, avisa todo mundo. Vou mandar o e-mail, tá bem? Para vocês poderem participar. Oi, Marcela, Marcela de Pindamonhangaba. Trabalho com contratos e preciso falar inglês muito rápido, desenferrujar meu inglês. Muito bem. Ok. E já falamos do link das aulas, né? A Alessandra está pedindo os meios para estudar inglês, os apps. Ah, tá bom. Tem o Cake, é bolo mesmo, né? Tem o Cake. O Cake é um app que você vai assistir trechos de filmes famosos e aí tem vários exercícios para ouvir, para repetir, para escrever o que está escrito. Tem inúmeros exercícios com base nesses trechos de filmes que você vai assistir dentro do app. Não é pago, tem obviamente a versão paga, mas na versão gratuita você consegue fazer isso. Tem o Duolingo, que todo mundo conhece. O Duolingo, ele é um app inteligente, porque você se cadastra, ele monta o teu perfil, né? E aí, com base no teu perfil, ele vai mandando frases para você completar, para você ir falando e tal. À medida que você vai favoritando as frases que você mais gosta ou que você mais precisa aprender, ele vai trazendo mais daquele tipo de sentenças. Então, o Duolingo é interessante porque ele vai aumentando o grau de dificuldade conforme você vai indicando para ele que você precisa de mais, tá bom? Tem o Elsa também. Gente, tem tanto aplicativo, dá uma olhada lá na sua loja, né, de aplicativos, porque tem muito aplicativo bom. Tem o Anki, ele é parecido com o Duolingo, mas com a diferença que o Anki é você que coloca as frases. Então, é igual fazer cola na escola. Quando você ia fazer cola, eu sei que você fazia, vai. Não vem com essa. Infelizmente, eu sei. Eu não gosto disso. Como professora, eu não gosto disso, mas eu sei, né? É igual fazer cola na escola. No processo de elaborar a cola, o que você estava fazendo? Estudando. Chegava na hora da prova, o que acontecia? Você não precisava usar a cola. Né? Então, o Anki é mais ou menos assim. Ele é um jogo de cartas virtual que você cria os decks, né? Você cria os conjuntos de cartas, e aí você pode colocar assim: vou criar um conjunto de verbos. E aí você cria cartas com verbos, então, de um lado, né, da tela, não é que você vai virar a tela, mas assim, de um lado você escreve o verbo, e aí você pede para virar, ele faz a flip, ele vira, e aí você tem ou o significado ou a tradução. Meu conselho: coloque sempre o significado em inglês mesmo. Evite colocar a tradução, porque a gente está aqui no maior esforço para você aprender a pensar em inglês e você vai e traduz. Me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, tá bom? Então tem o Anki, tem o Cake, tem o Elsa, tem o Duolingo, tem vários. O Anki, como é que se escreve Anki? A-N-K-I. Anki. O Elsa é o Elsa igual o Elsa do Frozen, E-L-S-A. O Cake é C-A-K-E, tá? E o Duolingo é Duolingo mesmo. Duolingo é fácil, tá bom? Ok. Muito bom. Que bom que vocês estão gostando. Sim, esta aula vai ficar gravada e vai ficar disponível a semana toda até a gente acabar. Antes ainda de eu entrar na aula propriamente dita, eu quero dizer para vocês que este conjunto de aulas, esta imersão, ela é um programa preparatório, né, para colocar todos vocês no mesmo nível de transformação, porque eu quero entregar de verdade uma transformação para você, mesmo que você esteja começando hoje, lá no final da semana, você vai sentir uma diferença. Eu estou proporcionando para você uma transformação, e o objetivo disso é abrir matrículas para um curso específico para secretários
dentro do Secretaries Group, tá bom? Então, na sexta-feira, além de ser a nossa última aula da imersão, eu e a Verônica Freire, nós estaremos juntas abrindo o link de matrículas para o curso pago, tá bom? A imersão é totalmente gratuita, não precisa se preocupar, vem, chama os amigos, tá? Mas na sexta-feira, nós vamos abrir inscrições para o curso pago, tá bom? O preço e tudo mais vai ser comentado na sexta-feira, todas as condições de pagamento, como que vai ser o curso e tal. Mas eu já posso dizer para vocês o seguinte: o que vai ter no curso que não está tendo aqui? No curso, a gente vai ver conteúdo em inglês voltado especificamente para os secretários, tá bom? Para quem trabalha no ramo de assistente executivo, de secretário executivo. Então, a gente vai ver como fazer entrevista em inglês, como atender telefone, como escrever carta comercial em inglês, como organizar agenda, reuniões e tudo mais. E, claro, vai ter um revisional de gramática, tá bom? Então, não percam, sexta-feira eu e a Verônica Freire estaremos juntas para explicar direitinho como que vai funcionar o curso, o que vai ter, como que paga, tudo na sexta-feira. Por enquanto, hoje e amanhã, aula de inglês de verdade para você, tá bom? Bacana! Maravilha. Tatiane, I studied a long time and never learned this phrase. Qual frase que você nunca tinha ouvido? Tatiane, coloca aqui para mim, para eu comentar. Bacana. Então, vamos lá. Muito bem. Então, por fim, o que a gente viu nas últimas aulas? Eu já falei 2 vezes, então vou pular esse slide e vamos para frente. Então, na primeira aula, aprender de fonte original, bacana. Deu tempo de vocês lerem também. Muito bom. Essa é uma revisão bem rapidinha da aula passada. How to build logical longer sentences. Como que eu vou elaborar frases mais longas e lógicas, né? Que tenham um sentido lógico. Primeira coisa, identificar as WH words. Vamos ver isso daqui a pouquinho. E a segunda coisa, inserir informação das WH words que você não tinha antes, tá bom? Vou mostrar aí como isso funciona aqui, ó. Olha aqui. Então, observa essa imagem. Você vê uma pessoa lendo o jornal, provavelmente no ambiente de trabalho, e a gente vai elaborar algumas frases com base nesta imagem, tá? Então, vamos lá. Eu apelidei a nossa personagem de Angela, e aí eu coloco lá na primeira frase. Angela reads the newspaper. É uma frase básica que tem um sujeito, um verbo e um objeto. Sujeito, quem pratica uma ação, quem provoca uma ação, quem produz ou faz alguma coisa. Verbo, reads the newspaper, objeto. O que é o objeto? Objeto é o resultado desta ação que o verbo executou. Então, sujeito, quem pratica uma ação. O verbo, a ação propriamente dita. Objeto, o resultado desta ação. Angela reads the newspaper. A outra coisa que tem nesta frase é que eu vou identificar quais das WH words eu tenho em cada uma destas frases. Neste caso, Angela reads the newspaper, eu tenho 2 WH words. Eu tenho who, que é quem, e tenho what, que é newspaper. Tá? E aí eu quero acrescentar, são 5 WHs e um weight, né? Então, 5 Ws. Who, what, where, why, when. E tem how também, que eu não coloquei aqui. Mas o how é o como fazer, tá bom? Mas eu não coloquei aqui, não tem problema. Porque é só para vocês entenderem a mecânica da coisa. Então, eu vou acrescentando informações na minha sentença através das WH words. Então, eu já tenho. Desculpem.
Engasgo master. Que a gente engasgar em inglês, né, gente? Só um minutinho. Eu vou aproveitar que eu interrompi e vou dar uma olhadinha no chat, porque tem uma pergunta aqui. Eu perguntei para a Tatiane qual era a frase que ela nunca tinha ouvido, e a frase é I will put you through. Ok. I will put you through é eu vou transferir você. Então, você está no telefone, uma pessoa ligou, quer falar com seu chefe, você vai transferir a ligação para o seu chefe, você avisa para a pessoa que você vai transferir, então você fala hold on, please. I will put you through. I will put you through to Mr. Smith. Eu vou colocar você com o senhor Smith. Eu vou transferir você para o senhor Smith. Só toma cuidado que depois desse to, I will put you through to, depois do to, o que vem nunca é verbo, tá bom? Então é sempre uma pessoa ou uma situação, tá bom? Muito bem. Agora que eu já me recuperei, vamos voltar à explicação. Muito bem. Então, eu tenho lá, Angela reads the newspaper, e eu quero acrescentar informações a esta sentença. Então, eu vou buscar entre as WH words que eu não usei ainda, eu vou acrescentar informações através delas. Então, eu tenho lá, where Angela reads the newspaper in the office. Why? Angela reads the newspaper in the office to be informed. When? Angela reads the newspaper in the office to be informed before meeting with clients. Tá vendo? Então, assim, lá da primeira sentença para a última, vocês percebem a mudança de nível? Deixa eu mostrar isso para vocês no próximo slide. Uma sentença entre 4 e 7 palavras, eu tenho uma sentença de nível básico. Uma sentença entre 8 e 11 palavras, eu tenho uma sentença de nível intermediário. Mais de 11 palavras, eu tenho uma sentença de nível avançado. Então, vejam, vocês conseguem, com facilidade, aumentar o nível elevar o nível do inglês que você está usando, simplesmente usando essa técnica das WH words. Tá bom? Não se preocupem, a gente vai fazer um exercício em que você vai ter que identificar as WH words num texto original, tá bom? Vamos seguir. Muito bem. Antes, porém, eu preciso dizer para vocês que isso é um padrão. E este é definitivamente o tema desta aula. Hoje a gente vai aprender através de observar os padrões de sentença que você tem nas frases em inglês, tá bom? Então, what is a sentence pattern? A sentence pattern is a repeated or regular piece of sentence that is used to say something in a particular situation. Ok? Muito bom. Muito bem. Aí você vira para mim e fala assim, tá bom, Cláudia, entendi tudo até aqui, mas como é que eu vou começar a fazer isso? Tem algumas maneiras. Existem diversas maneiras, diversas técnicas para você começar a pensar numa sentença. Eu vou te ensinar 4, tá bom? Tem várias, mas eu vou te ensinar 4, e uma delas, ela é desmembrada, né? Vou te ensinar 3, na verdade, aqui essa terceira, ela é desmembrada. Então, vamos lá. A primeira coisa, ela está muito ligada com o que você já fez no exercício anterior. Deixa eu só voltar aqui para te mostrar. Tá? Então, olha aqui, ó. Angela reads the newspaper. Aqui eu tenho uma estrutura, um padrão, que é sujeito, verbo, objeto, tá? E esse padrão, ele vai ser usado de uma maneira a simplificar o que você quer falar. Então, use este padrão, assim, gente, ad infinitum. Pode usar esse padrão à vontade, porque ele nunca vai estar errado, tá bem?
Então, essa fórmula, sujeito, verbo, objeto, você entender quem pratica uma ação, qual é a ação e qual é o resultado desta ação, ajuda você a começar a organizar os pensamentos na sua cabeça. E você precisa ter muito claro quem é quem na fila desse pão, né? Nessa fila de pão, e entender que o sujeito, ele pode ser algumas coisas. Quem que pode ocupar este lugar de sujeito, ou seja, de autor de uma ação? Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um lugar, pode ser uma frase, podem ser outras coisas, pode ser uma ideia. Mas para facilitar aqui para vocês, eu estou usando só 3: pessoa, coisa e lugar. Tá? Então, tem lá os exemplos. Person plus verb. Angela, sujeito, reads the newspaper. Thing. Newspaper and magazine are periodical publications. Place. The library becomes Angela's favorite place. Tudo bem até aqui? Tá fácil? Vanessa, tá pequeno? O pior é que eu tô aqui no auge da minha tela. Deixa eu tirar, então, da tela cheia, para ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Ah, provavelmente você tá no telefone, né? Deixa eu ver. Ó, eu vou fazer uma tentativa aqui, você me fala se fica melhor, tá? Opa, agora ficou grande demais. Aí desapareceu, né? Veja se ficou melhor. Me fala se você consegue ver melhor. Que aí a gente pode ir, apesar de não estar na tela cheia, talvez fique um pouco melhor para você. Pelo menos aqui para mim, eu estou enxergando um pouco melhor. Você me avisa, tá? Ok. Muito bom. Então, continuando. Então, uma das maneiras, um dos primeiros padrões que você vai aplicar é o padrão sujeito-verbo. É uma estrutura de montar a frase, entendendo quem executa uma ação, qual é a ação e qual é o resultado desta ação. Ok, muito bom. A segunda maneira de você começar a elaborar uma frase na sua cabeça é explicando quem ou por que alguma coisa acontece. E aqui eu tenho 2 exemplos. When, before meetings, Angela reads the newspaper. After reading the newspaper, Angela meets with clients. Então, veja, eu estou contando quando que uma coisa aconteceu para depois dizer o que aconteceu ou quem fez o que quer que tenha sido, tá? Uma outra forma é explicando a razão pela qual aquilo aconteceu, tá? Então, because of the holidays, Angela didn't work today. Por causa do feriado, Angela não trabalhou hoje. In order to get informed, Angela reads the newspaper. Né? Com o objetivo de se informar, Angela lê o jornal. Tudo bem até aqui? Conseguem elaborar exemplos? Se vocês quiserem colocar exemplo aqui no chat, tá bom? Ok, vamos seguir daqui. Ok. A terceira maneira de você começar uma sentença é fazendo perguntas diretas, tá bom? Isso ajuda você a organizar os pensamentos. E aí, tem 2 tipos de perguntas. Esse é o tópico em que eu vou desmembrar em 2, tá? Você pode, sim, começar uma sentença fazendo perguntas, mas há 2 tipos de perguntas. Você tem yes or no questions e você tem WH questions. As yes or no questions, elas têm algumas características. A primeira característica é estrutural, tá? Ela é do básico de estrutura de gramática que você aprende quando você vai para a escola de inglês, que é o quê? Colocar o verbo na frente de todo o restante da sentença, tá? Isso é uma regra de gramática, é um padrão gramatical, tá certo? E você pode fazer isso com todos os verbos auxiliares. Aqui eu usei be, do, can and have, tá bom?
Você tem os modals também, mas eu nem vou entrar nos modals, porque eu quero que vocês se concentrem no que é básico mesmo. Porque se você fundamenta com o básico, o que vem depois fica fácil de assimilar. Por isso que eu não vou falar dos modal verbs, tá bom? Vou falar só do be, do, can and have. E aí eu tenho lá. Is Angela going to meet with clients today? Vamos pensar um pouquinho? Aqui eu acho que eu estou entre pessoas que já falam inglês. Mas caso você tenha dificuldade para entender por que, que o verbo é o be e eu escrevi is lá, vamos lá. É que o is é a forma conjugada do verbo to be na terceira pessoa, tá? Eu poderia substituir Angela por she. Então, she is going to meet with clients today. Fazendo a pergunta, eu trago o verbo para frente do restante da sentença. Is Angela going to meet with friends today? Tudo bem até aqui? Mesma coisa vai acontecer nas outras perguntas. Eu trago o verbo auxiliar para frente do restante da pergunta, tá? Da sentença. Does Angela read the newspaper in the morning? Can Angela go to the library in the afternoon? Has Angela already read the newspaper? Tá bom? E aqui o tempo verbal acompanha, porque aqui embaixo eu tenho present perfect, tá? Todos os outros eu tenho simple present, mas aqui eu tenho present perfect, tá bom? A outra característica de uma yes or no question é que a resposta só pode ser duas. Yes or no. That's why this kind of question is called yes or no question. Okay? So, for example, is Angela going to meet with clients today? Yes, she's going to. No, she's not going to. Like this simple. Does Angela read the newspaper in the morning? Yes, she does. No, she doesn't. Can Angela go to the library in the afternoon? Yes, she can. No, she can't. Has Angela already had the newspaper? Yes, she has. No, she hasn't. Tá bom? Então, duas coisas para vocês se lembrarem com as yes or no questions. Primeira coisa, colocar o verbo auxiliar na frente do restante da sentença. Segunda coisa, as yes or no questions só admitem duas respostas, yes ou no, usando o auxiliar com o qual você fez a pergunta. Beleza? E aí a gente parte a seguir para fazer perguntas com as WH questions. Características das WH questions. Primeiro, uma WH question, ela admite qualquer resposta. Porque, na verdade, você vai fazer a pergunta com a WH question. Who, can, why, por quê, when, quando, where, onde. Que é o que faltou? What, o quê? Seguido do verbo principal. E a sua resposta vai ser com o verbo principal. Então, lá no yes or no question, você respondia com o verbo auxiliar. Aqui, você vai responder com o verbo principal, tá bom? Por isso pode ser qualquer coisa, tá bom? Então, uma WH question, você faz uma WH question quando você não tem ideia do que possa ser a resposta. Você faz uma yes or no question quando você acha que sabe a resposta. Você está esperando uma resposta sim ou não. Beleza? Muito bom. Então, vamos lá. WH plus B. Where is Angela in the morning? Onde a Angela está de manhã? Não sei, ela pode estar em qualquer lugar. She is at the library. She is in the office. She is at home. Pode estar em qualquer lugar. WH plus do. What does Angela read in the library? She can read books. She reads books. She reads newspapers. She reads magazines. She reads cartoons. She reads whatever. She can read anything. WH plus can. How can Angela go to the library? She can go by bus. She can walk. She can go by train. I don't know, by car. Any ways how she can go to the library. WH plus have. Why has Angela met the clients? I don't know. She can meet them. She has met them
for selling them products, for example. She has met clients for negotiating, for making agreement, whatever. Entendeu? Então, assim, ela pode ter encontrado com ele por qualquer motivo. De novo, aqui, todas essas situações aqui em cima eu tenho simple present e aqui eu tenho past participle, present perfect, usando o past participle, ok? Então, vejam, esta aula não é de gramática, por isso que eu não vou entrar neste quesito, tá bem? A gente vai ter aula de gramática lá no curso. Aí eu explico direitinho a diferença entre os tempos verbais, tá bem? Tudo bem até aqui, gente boa? Maravilha! Vanessa, melhorou aí a imagem, gente? Tá mais fácil de visualizar? Melhor que na tela cheia? Me avisem aí. Muito bem. E agora a gente vai fazer um exercício. Deixa só eu diminuir aqui um pouquinho, só para vocês conseguirem ver. Pronto. A imagem inteira, o que está escrito aqui e como que a gente vai trabalhar. Ok, temos tempo. Maravilha. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um texto de uma fonte original, identificar as WH words para organizar o nosso pensamento e a nossa fala. Vamos procurar os padrões. Depois vamos escolher atividades da nossa vida e vamos copiar o padrão para essas atividades da nossa vida. Então, o exercício hoje é prático, é mão na massa. A diferença é que eu daqui vou te mostrar como você vai fazer quando você estiver fazendo o exercício lá nos seus 15 minutos. Dá tempo de fazer, professora? Dá. Pode acreditar que dá. Tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Exemplo número 1. Eu vou ler esse texto. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para eu poder ler inteiro. Tá bom? Ok. E vocês também me acompanhando, tá? Então, vamos lá. What kind of home do you like to live in? Eu tirei esse texto de um site e ele é de um site original em inglês, tá bom? Então, eu fiz uma adaptação, eu tirei algumas coisas e tal, mas ele é um texto original. Ele era muito grande, por isso que eu fiz essa adaptação, tá bom? Então, vamos lá. What kind of home do you like to live in? When I think of a home I would like to live in, it always includes my husband and my children. I want to live in a house with a nice garage and a big kitchen. This type of house would be great for spending family time together. It would be nice to live somewhere warm like Florida or Texas. My plan is to live there for the rest of my life. Então, aqui, a pessoa está falando qual o tipo de casa que ela gostaria de viver. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, a gente vai identificar as WH words. Então, eu tenho lá. When I think of a home I would like to live in, it always includes my husband and my children. E aqui eu tenho who. I want to live in a house with a nice garage and a big kitchen. Aqui eu tenho what. This type of house would be great for spending family time together. Aqui eu tenho why. It would be nice to live somewhere warm like Florida or Texas. Aqui eu tenho where. My plan is to live there for the rest of my life. Aqui eu tenho when. Então vejam, em todas as frases, em todas as sentenças, em todo o texto que você observar, que você ler daqui para frente, é um ótimo exercício você tentar reconhecer qual das WH words o texto está falando. Então, peguem sentenças curtas, peguem sentenças simples, nas quais você consiga identificar facilmente qual das WH words estão sendo empregadas, tá bom? Isso vai te ajudar bastante a não só identificar padrões, como desenvolver o seu vocabulário, tá bom? Vamos pensar assim, se eu quisesse substituir
My husband and my children, por qualquer outro who, o que eu poderia colocar aqui? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, my parents. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, my friends, my coworkers. I don't know. Tem N possibilidades, tá certo? Então, ao procurar completar a frase com diferentes possibilidades, você vai aumentando o teu vocabulário e aumentando o teu repertório linguístico. Tá bom? Hashtag fica aqui. Ok. Vamos lá. Muito bom. Agora, nós vamos identificar outros padrões de frases que vão te ajudar a entender melhor esse texto. Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 padrões. When I think of, I want to, would be great for, it would be nice, my plan is to. E agora a gente vai ver cada um deles separadamente, tá bom? Muito bem. Ok. O que quer dizer when I think of? Sempre que eu quiser usar when I think of, eu preciso me lembrar que quando eu tenho preposição, eu não quero falar nome difícil. Vamos pensar de uma outra forma. When I think of, depois desse of, vem um substantivo ou um verbo substantivado, que é aquele verbo com ing no final. E eu vou usar when I think of sempre que eu estiver falando de alguma coisa sobre a qual eu já pensei antes ou eu venho pensado ao longo do tempo. Eu tenho pensado nisso ao longo do tempo. Então, eu tenho alguns exemplos. When I think of going back to work on sales, e aí você completa a frase. When they think of feijoada, quando eles pensam em feijoada, delícia. When we think of our childhood, quando a gente pensa na nossa infância. When I think of my career, quando eu penso na minha carreira. Então, vejam, todos esses exemplos são exemplos de situações que estão na sua cabeça, sobre as quais você já vem pensando ou sobre as quais você pensou durante muito tempo, tá bom? Então, when I think of, ele remete você a algo que você já vem trabalhando na sua cabeça, que está sempre ali na sua mente, tá? Então, vejam. Depois eu tenho assim, I want to. Aí você pode virar para mim e dizer assim, mas professora, I want to é a coisa mais simples do mundo. Eu quero ir embora, eu quero parar de estudar, ou eu quero estudar mais, ou eu quero. É óbvio, assim, tá, tudo bem, é óbvio. Mas o que expressa quando você quer dizer I want to? Expressa um desejo. Expressa algo que você ainda não realizou. Então, por isso, o que você vai colocar depois é um verbo, ou seja, uma ação que não está completa, que você não completou, porque é um desejo. Então, por exemplo, he wants to go back to the sales department. Ele deseja voltar para o departamento de vendas. They want to live abroad. Eles querem viver fora do país. She wants to speak English fluent. Eu também. I want to speak Japanese fluently. And you want to speak English fluent. É claro, é por isso que nós estamos aqui. I want to become an executive secretary. I want to become a doctor. I want to become a good teacher. Percebe? Então, assim, quando eu digo I want to, é um desejo. Eu expresso um desejo de alguma coisa que eu ainda não realizei. Beleza? Vamos lá, vamos para os próximos. Would be great for. Eu devia ter colocado would be great and would be nice, porque apesar deles serem parecidos, eles têm sentidos diferentes. Mas eu vou explicar e vocês vão entender. Controlar aqui o horário, vamos lá. Would be great for
é quando você quer falar que uma coisa combina com aquilo que você está fazendo. Que uma pessoa combina com a outra, que uma situação combina com a outra. Então, vejam. This job would be great for improving my career. Esse trabalho seria maravilhoso para eu alavancar minha carreira. This position would be great for Sally, the new admin. Essa posição seria ótima, seria maravilhosa para Sally, a nova assistente. A job interview would be great for testing your English. Acreditem, não tem situação real melhor para você testar o seu inglês do que uma entrevista de emprego. Pode acreditar. Próxima. My plan is to. De novo, é aquele caso lá do I want to. My plan is to. Parece muito simples, mas o que isso quer dizer? Diferente de I want to, que é um desejo de algo que você não realizou, my plan is to é algo que está na sua agenda. E não é agenda calendário, mas na sua lista de to-do, na sua to-do list, nas coisas que você está programado para fazer, tá? Que você já se preparou para fazer. Então, my plan is to study English every day. I hope so. Our plan is to read 10 books by the end of this semester. His plan is to live abroad for 2 years. Their plan is to find a better job. Então, veja, quando eu falo my plan is, é uma coisa que está no futuro, mas que ela já está planejada, que ela já está mais próxima de acontecer. I want to é uma coisa que está mais distante de acontecer e que talvez não esteja nem planejada. Tá bom? Perceberam a diferença? Very good. Ok, Suelen está dando ótimos exemplos, olha só. When I think of my future, my career. Very good, Suelen, é isso mesmo. Vamos lá, próximo padrão, próxima sentença padrão. It would be nice to. Veja só, lá em cima eu coloquei it would be great. It would be great. Cadê? Aqui, ó. It would be great for. Seria ótimo para. Aqui é it would be nice to. E o que vem depois é sempre um verbo. It would be nice to find a new job. Porque é um benefício, tá? Diferente do outro, que era um match, uma coisa que combina com a outra, aqui é um benefício. It would be nice to find a new job. It would be nice to have this opportunity. It would be nice to see the director again. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar esses padrões em situações reais da minha vida. E aí você vai escolher situações da sua vida para você aplicar esses padrões. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Ah lá, eu coloquei aspectos reais da minha vida para aplicar esses padrões. Então, live in Japan é um aspecto real. Teach at the university, não é mais, mas já foi. Have lunch with friends, learn Japanese. Vamos ver como cada um daqueles padrões se aplica à minha realidade? When I think of living in Japan, I always end up seeing myself in a colorful silk kimono. De verdade, gente. Eu ainda não fiz isso, vocês acreditam? Estou aqui há 5 anos e ainda não consegui me vestir de kimono, né? Com aquele traje tradicional. Então, when I think of living in Japan, I always end up seeing myself in a colorful silk kimono. De seda ainda por cima, né? Porque a gente é chique, bem. Olha, me engasgo de novo. Só um instantinho, por favor. Ok, vamos lá. My plan is to learn Japanese as soon as possible because it would be great to teach at the university. Então, vocês estão vendo? O meu plano é aprender inglês o mais rápido possível. Então, veja, como que isso está no campo dos desejos? Eu estou aprendendo em japonês, mas,
num passo bem lentinho e eu gostaria de aprender mais rápido. Porque seria maravilhoso se eu pudesse ensinar na universidade. Veja, é um match porque eu já ensino inglês, eu ensino português para estrangeiros, e aí eu falaria japonês e poderia ensinar na universidade. Also, it would be nice to learn how to use the chopsticks while having lunch with friends. The chopsticks, os pauzinhos de comer. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tem aqui, ó. Olha só, tem aqui. Esses são os chopsticks, tá bom? Em japonês, hashi. Não pode confundir a pronúncia, porque é igual em inglês. Se você erra a pronúncia, muda o sentido da palavra. Se você erra a pronúncia, você está falando outra coisa. Então, hashi são os pauzinhos, né? Para você comer, os palitos de comer. E hashi é ponte. Então, não pode errar a pronúncia, tá bom? Pelo menos isso eu já estou sabendo. Muito bem. Exemplos número 2. Exemplo número 2. Também tirei de um website direto, uma fonte original. Have you ever been to a karaoke room? I have been to a karaoke room several times because I like music and having fun. Usually I go with some friends and coworkers. We often go to an expensive karaoke room called Coin Karaoke. Muito bem, então vamos lá. Dá um tempinho para vocês terminarem de ler e já vamos seguir. Estamos bem no horário. Primeiro, as primeiras coisas, identificar as WH words. Karaoke room, what? Because, why? Several times, when? Some friends and co-workers, who? To an expensive karaoke room, where? Ok? Com esses exercícios, vocês já conseguem pegar frases e identificar as WH, tá bom? No próximo exemplo, que não é exatamente agora, eu já não vou fazer esse exercício, tá? Então, é só para vocês agora saberem que vocês precisam usar isso à exaustão, tá bom? Então, vamos lá. Os padrões de sentença que eu tenho neste texto são I have been to, usually I go with, we often go to. E vamos ver como isso fica. I have been to, eu vou usar essa expressão sempre que eu estiver falando de uma experiência no passado. Sempre que eu tiver vivenciado alguma coisa. Então, por exemplo, I have been to Europe. E vejam, eu não estou na Europa agora. Eu já fui e já voltei. Eu vivi uma experiência lá. I have been to Europe. I have been to that company before. Eu já estive naquela empresa antes. Eu não estou lá agora. É uma experiência. Eu já estive e não estou mais. I have been living here since 2015. Veja, eu estou aqui neste momento, mas eu comecei a viver aqui em 2015. Então, é uma experiência que começou em 2015 e continua no presente. Tá bom? Muito bem. Usually I go with. Eu vou usar I go with em duas situações. A primeira, eu vou com, e depois desse com vem uma pessoa, que é no sentido de, seja lá onde você for, um lugar onde você for, eu vou acompanhando você ou as pessoas, né? Então, usually I go to the meetings with the directors. Usually she goes with her co-workers. Usually Alicia goes with the secretaries. Então tem este sentido literal de ir a algum lugar com alguém. E tem o sentido de combinar. Então, por exemplo, I like red t-shirts. Eu gosto de camisas vermelhas. Você pode virar para mim e falar assim, I go with you, que significa eu também. Eu vou de camisa vermelha também. Eu vou igual a você. Eu vou como você. Ou, por exemplo, você está no restaurante e alguém fala assim, I go with the scallops. Né? Eu vou com os scallops.
I go with you. Eu vou com você, eu vou igual a você, eu vou comer o mesmo que você, tá bom? Então, I go with tem esses dois sentidos. Vamos lá. Often go. Aí pode ser I often go, Alicia often goes. Often quer dizer frequentemente. Então, quando eu digo I often go, significa que eu vou a algum lugar com frequência, com regularidade, tá bom? Então, vamos lá. My friends often go to the meetings together. The new secretary often goes to the sales room. He often goes to work by bullet train. Então, vejam, often go, ele quer dizer regularidade, não é uma coisa que você faz esporadicamente, é um lugar onde você vai com frequência, tá bem? E a gente vai, então, agora usar esses três padrões na minha realidade. Traveling to Italy, family and friends, museums and parks. Vamos ver. I have been to Italy some years ago. Então, experiência. Eu estive na Itália alguns anos atrás. When I travel, I usually go with my family and friends. Quando eu viajo, até preciso corrigir aqui. When I travel. Ah, que bom que tá aqui, ó, porque eu já posso corrigir. When I travel, I usually go with my family and friends. Quando eu viajo, eu regularmente vou com minha família e meus amigos. We often go to museums and parks when traveling abroad. Eu sempre vou aos museus e aos parques quando eu viajo para fora, ok? Então, tentem encontrar situações da sua vida em que você possa usar os padrões, tá? E vamos nos encaminhando para o último exemplo. E este exemplo eu também peguei de uma fonte original. Esse é maior, tá? Vamos passar rapidinho por ele, porque eu tenho ele todo marcado no próximo slide. Então, vamos lá. With over 1/4 of the world speaking English, you don't have to search very far to find scores of resources and opportunities to practice the language if you are wanting to learn. With some 750,000 English words and strange ways of spelling that can baffle even those whose primary language is English. The language can definitely be one of the more challenging to master, especially if you were hoping to do so quickly. Thanks to technology and the accessibility of language learning tools, there's no better time to start learning English. Soon enough, you will come to see that English is related to plenty of other languages, including Germanic and Romantic ones, making it easier to grasp. Though it's perfectly acceptable to learn at your own pace, these tips and resources can help you learn English quickly and effectively. Ok, a gente aqui não vai em significado, tá bom? Depois vocês podem pegar esse texto e ir palavra por palavra. O que a gente está buscando aqui são os padrões, tá? E neste texto eu vou pular os padrões de WH question, de WH words. A gente vai direto para os padrões de sentença que podem ser aplicados na sua realidade, na sua vida. E eu tenho lá, you don't have to, thanks to, there's no better time to, at your own pace. Então vamos lá, uma por uma. You don't have to é uma expressão que leva você a uma situação em que você não tem obrigação, não tem necessidade de fazer uma coisa. Então, vamos lá. Employees don't have to go to work on Sundays. Só uma correçãozinha rápida aqui, gente. Employees don't have to go to work on Sunday. Os empregados não precisam ir ao trabalho nos domingos. I don't have to call my boss every time I face an issue. Eu não tenho que ligar para o meu chefe toda vez que eu encontro um problema. You don't have to lend money to your friends. Você não tem que emprestar dinheiro para os seus amigos. Então, vejam,
situações bem verdadeiras, né? Muito bem, próximo. Gente, vamos avançar um pouquinho, tá bom? 5 minutos. Thanks to. Você fala thanks to, e o que vem depois desse to é sempre um nome, um substantivo, quando você reconhecer o benefício que alguma coisa tem para você ou para alguma outra pessoa. Então, lá no texto estava thanks to technology. E aqui eu tenho thanks to learning English. I can speak very well. Thanks to admission program, the newcomers are adapted. Né? Então, obrigado pelo programa. Graças ao programa de adaptação, os novos chegantes, né, as pessoas que estão chegando, estão adaptadas. Graças a aprender inglês, eu posso falar bem. Então, veja, é equivalente ao nosso graças a. Thanks to. Próximo. There's no better nani-nani than to nani-nani. Então, no exemplo lá, there's no better time. Tá? Aqui é sempre que você quiser comparar uma situação com outra, você pode dizer there's no better way to learn English than practicing with real life situation. Não tem jeito melhor, não há melhor maneira de aprender inglês do que praticando com situações da vida real. There's no better way to become an effective executive than working hard. Não existe jeito melhor de se tornar uma secretária executiva eficaz do que trabalhar duro. There's no better time to do what you want to do than right now. Não tem melhor tempo para você fazer o que você quer fazer do que agora. Tá bom? Eu adoro essa frase, gente, que eu acho que ela é muito verdadeira. Vamos para a próxima. To your own pace. Quando você quer expressar o seu jeito de fazer as coisas, a sua maneira e o seu tempo, tá bom? Então vamos lá. You can learn English at your own pace. Você pode aprender inglês no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo, no seu próprio jeito. Work on your self-development at your own pace is better than doing nothing. Aprender, trabalhar o seu autodesenvolvimento no seu próprio passo, no seu próprio tempo, é melhor do que não fazer nada. Então, devagar, consistentemente, é melhor do que de jeito nenhum. Tá bom? Mais uma diquinha aí para vocês. Muito bom. Aplicando isso na minha vida, então eu tenho ali Learning Japanese, Learning Apps and Self-Learning. You don't have to worry about learning Japanese in a fancy school because, thanks to technology, you can do it so with different learning apps. There's no better way to learn English than get the language at your own pace. Você não tem que se preocupar em aprender japonês, no meu caso, inglês no de vocês, numa escola cara. Porque, graças à tecnologia, você pode fazer isso com diferentes apps, né? Com diferentes aplicativos. Não tem jeito melhor de aprender inglês do que no seu próprio tempo, no seu próprio passo. Ok? Bacana, gente? Muito bom. That's all, folks. Right on time. Gente, muito bem. Vocês têm dúvidas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site para ver como é que tá. Confirmação de presença? Presença confirmada, né? Vocês estão participando, estão no chat, bacaníssimo. Tá muito bom. Study every day and your English will improve. Just do it. Very good, Eda. É isso aí. Estudar todo dia não significa que você tem que estudar 3 horas todo dia, 1 hora todo dia. Se você pode, maravilha, tá perdendo tempo, vai e faz. Mas se você estudar com consistência, 10 minutos por dia, escolhe um tema para a semana. Consistência é melhor do que quantidade. Gravem isso, tá? Oh, thank you, Tatiane. Teacher, you are amazing. Thank you very much. The material will be shared eventually. Sim, Mônica, eventualmente a gente vai disponibilizar esse material, mas da mesma forma que a gente está vendo como disponibilizar os vídeos, né?
a gente vai ver como disponibilizar o material, tá bom? Gente, eu não quero tomar muito do tempo de vocês, quero mais uma vez agradecer enormemente o cartaz que vocês estão me dando, a audiência e o carinho que eu tenho recebido de todos vocês aqui no chat e nas redes sociais, de uma forma geral. Eu estou no Instagram, Cláudia Eleutério, eu estou no Facebook, Cláudia Eleutério. Quem estiver nos grupos do Secretaries Group pode me mandar mensagem dentro do próprio grupo ou no direct, não tem problema nenhum. E eu agradeço enormemente pelo carinho que eu tenho recebido com essas aulas, tá bom? Teacher, your classes are fantastic. Thank you. Deixa eu ver. Thanks to teaching English for us, I can understand clearly. Isso é maravilhoso. Have a lovely day. Thank you. Gente, olha, obrigada mesmo. Uma ótima noite para vocês. Não se esqueçam, amanhã tem mais, no mesmo horário. Amanhã a sexta aula e na quinta-feira a sétima e última aula da imersão, tá bom? Venham comigo, de mão dada com vocês, tá bom? Eu espero ver vocês amanhã. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.